Buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde Los Ángeles, California. Aquí estamos en esta reunión de amigos en el Fogón de Los Ángeles, ¿ah? Un evento patrocinado por hispanic.la.com, en donde la idea es explorar de temas de política y cultura con Mariano Sarabia y Adriana Briff. Mariano desde Argentina y Adriana Briff desde San Francisco, California. Eh, Hoy estamos un poquito apretados de tiempo porque tuvimos algunos problemas técnicos iniciales, pero tenemos una agenda magnífica, magnífica, con dos invitados extraordinarios, que es un honor tenerlos aquí, a Frei Beto desde Brasil, desde Río de Janeiro, y también a la invitada de Adriana, Laila Abu Shihab. Así que sin más introducciones, le paso al coordinador del segmento de política, que es Mariano Sarabia. Mariano desde Argentina. Adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias, Néstor. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor lo de esta noche. Les cuento que hay gente conectada desde Canadá hasta la Patagonia. Y bueno, vamos a ir rapidito por los problemas que tuvimos al principio y también porque Frei Beto a las 10 tiene otro compromiso. A las 10 hora Brasil, hora Argentina, que son las 5 de la tarde en California. Estamos con Carlos Alberto Livanio Cristo, Frei Beto. Él nació en Belo Horizonte el 25 de agosto del 44, o sea, Frei Beto que tiene 80 años, ¿no? Perdón que lo diga, por ahí no lo quería decir. Pero un fraile dominico de toda la vida, preso político en 1964, cuando empezó la dictadura en Brasil. Recordemos a todas las compañeras y compañeros de Latinoamérica que en Brasil hubo una dictadura larguísima de 21 años, desde el 64 hasta el 85. Él también estuvo preso desde el 69 hasta el 73. Trabajó en las favelas, en Vitoria, Espíritu Santo, en Sao Paulo. Ahí lo conoció trabajando en las comunidades eclesiales de base a Luis Ignacio Lula da Silva. Hizo un libro que se llama Bautismo de Sangre, que está llevado al cine. Se lo recomiendo, lo pueden buscar en las plataformas, está. Y bueno, ya después empezó a trabajar con el movimiento de los Sin Tierra, con el Partido de los Trabajadores, y fue fundamental en el primer gobierno de Lula, en el plan, en el programa Fome Cero, Hambre Cero. Sigue siendo un fraile dominico, tiene su celda en el convento de San Pablo, hace retiros espirituales, tiene más de 50 libros y muy importante, para esta presentación les pido por favor que entren a la librería virtual de Frei Beto que se llama freibeto.org. Y ahí pueden ver todo su trabajo. Frei Beto, habíamos quedado en que usted iba a hablar unos 10 minutitos y después la gente que está entrando al fogón le puede hacer preguntas, los panelistas o cualquiera de los que están en Latinoamérica. Yo tiro solamente dos temas para que usted desarrolle. Uno es una cosa muy importante que pasó esta semana, además del carnaval en Brasil, hubo festejos por el Oscar. Es la primera vez que una película brasileña gana el Oscar a mejor película en lenguaje no inglés. Y hay dos o tres elementos. Primero, que el Oscar se da en Los Ángeles y la sede del fogón está en Los Ángeles. Segundo, que es una película sobre el genocidio, sobre el terrorismo de Estado, y en estas épocas de tanto negacionismo, en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Milei, en Estados Unidos con Trump, etcétera, es un tema importante. Tercero, porque es cine nacional y estos gobiernos fascistas se la agarran y sobre todo la emprenden en contra de la cultura y en contra del arte nacional. Y el otro tema es la salud de Francisco, que también es un papado muy político, ha renovado la iglesia, usted es un hombre de la iglesia, tiene mucho que ver con Brasil. El mentor del Papa Francisco fue un brasileño, el cardenal Claudio Jumes, muy vinculado a la Amazonía y a los pobres, y esos han sido los ejes del papado de Francisco, la denuncia del neoliberalismo y el ecologismo. Y le quería preguntar también qué será de la iglesia cuando no esté más Francisco. Esos
serían los puntos iniciales para que usted se explaye. Y gracias de nuevo por estar con nosotros. Ok, Mariano, gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas que nos acompanham esta noite, porque aqui já é noite em Brasil. Queria dizer que esta película, Todavia Estou Aqui, não sei que nome vai ter ou tiene já em espanhol, em português é Ainda Estou Aqui, trata de la prisão e muerte bajo tortura de um importante político brasileiro chamado Rubens Paiva. Era um homem que ha sido deputado federal em Brasil, um homem de classe média alta, com muitos filhos, e tinha uma militância não armada, uma militância de contato, sobretudo com brasileiros que estavam exilados em Chile, Argentina, Uruguai. E este homem foi aprisionado uma tarde, uma noite em sua casa e desapareceu porque lo mataram em la tortura. E durante muitos e muitos anos, sua mulher, Eunice Paiva, a película está centrada em sua mulher, hizo curso de Derecho para buscar as circunstâncias, as situações efetivas com que se han aprisionado e assassinado seu marido. E solamente em mês passado, esta família obtuvo o documento de declaração de morte deste homem, ou seja, nunca o Estado havia assumido que ele ha sido o assassino durante a ditadura militar. Os militares, os generais diziam que Rubens Paiva, durante o sequestro que houve em Brasil do embaixador de Alemanha, havia sido resgatado por outros militantes revolucionários, que era uma mentira tremenda para justificar sua desaparição. Hoje sabemos que ele foi morto em la tortura e levaram ao mar com uma rueda de caminhão muito pesada e lo atiraram seu corpo aí para o fundo do mar e, portanto, não há possibilidade de recuperar nenhum de seus restos mortais. De qualquer maneira, esta película tem dois grandes méritos. Primeiro, uma homenagem a uma mulher que não solamente dedicou sua vida a buscar as razões e situações da morte de seu marido, pero a denunciar a ditadura e como abogada se dedicou à defesa de los pueblos indígenas de Brasil. Aqui hoje em Brasil temos cerca de 1 milhão de indígenas. Muitos deles, a maioria, são aldeados, ou seja, vivem na selva mesmo. E outro mérito desta película é justamente fazer com que as novas gerações tenham ideia do que ha sido a ditadura militar. Muitas vezes ha escutado de jovens que não tinham ideia do que havia passado em o país durante 21 anos, porque efetivamente a memória brasileira não é tão viva quanto em outros países do que significou a ditadura. Aqui, incluso, um grande periódico chegou a dizer que não houve ditadura, houve dita blanda, o que é houve uma reação tremenda e este periódico teve que voltar atrás. Então, o mérito desta película é manter viva a memória disso que não se deve olvidar e não se deve também repetir. Uns tempos ditatoriais, como queria Bolsonaro, que ha intentado assassinar a Lula, ao vice-presidente Alckmin e ao juiz da Suprema Corte Moraes, e também intentou criar um caos em 8 de janeiro de 2023 para implantar uma nova ditadura. Felizmente, ha sido fracassado e não se... E agora, por la primeira vez, os militares, incluso generais, por la primeira vez, estão sendo duramente sancionados pela Justiça de Brasil. Um dos erros graves que se ha cometido em Brasil foi não investigar
julgar y condenar los militares responsáveis por la ditadura, ao contrário do que se hizo em Chile, em Uruguai e Argentina. Aqui em Brasil, se ha criado um absurdo jurídico chamado anistia recíproca. Como se pode anistiar quem sequer foi denunciado e estuvo em juízo? Então, e muito menos condenados. Nunca, nenhum de los torturadores ha sido condenado em meu país. Escândalo isso. Então, esta película é muito importante porque mais de 5 milhões de brasileiros assistiram a película em salas de cine e muitos países do mundo estão reproduzindo esta película, e sobretudo a hora que ganhou o Oscar de melhor filme, melhor película internacional. Vamos falar um pouco agora do Papa Francisco. Eu estou muito preocupado com Francisco porque somos muito amigos, estivemos juntos em Vaticano 2 vezes, já ele como Papa em 2014 e em 2023 por a segunda vez, em que pedi a ele a defesa de los pobres, de los pueblos indígenas, promover as mulheres na igreja, acabar com a misoginia na igreja, acabar com o celibato obrigatório para todos os curas, e também pedir a ele a anistia a 2 dominicos que todavia seguem sancionados pela Igreja Católica, que Mestre Eckhart, que teve vários de suas teses condenadas por la Congregação de la Fé, o Santo Ofício, na época, e Giordano Bruno, que foi queimado vivo em 1600 em uma praça de Roma, que agora tem sua imagem. Aí está lá o Campi de Fiore. Quem conhece Roma conhece seguramente isto. E o Papa me disse que, sim, ele tinha interesse em isto, pero havia muitas reações contrárias. Ele não disse de quem, pero eu pude concluir, sobretudo de obispos italianos que não admitem a reabilitação de Giordano Bruno. Então, foi assim, conversações muito boas. Agora vemos que Francisco está enfermo e não sabemos se vai poder volver a governar a igreja. Ele, em esses 12 anos de pontificados, ha hecho um trabalho admirável para cambiar a igreja, para que a igreja, sobretudo, implemente as decisões do Vaticano II, porque, como sabemos, as decisões do Concílio Vaticano II han sido sabotadas, sobretudo por los 34 anos de pontificados conservadores de Juan Pablo II e Benedito XVI. Então, hoje a Igreja Católica é um corpo conservador com uma cabeça progressista. A maioria desses obispos e curas que temos hoje, lamentavelmente, han sido formados em esses 34 anos de doble pontificados conservadores. Possivelmente, o Papa, se não tem condições de volver a estar ao frente do governo da Igreja, vai apresentar a carta de renúncia. Muitos dizem que essa carta já está lista desde 2023, para a eventualidade de que ele não tenha condições de saúde para seguir adelante. Não vai ser a primeira vez, todos sabemos que Benedito XVI também ha renunciado ao papado, e há outros casos, né? Antes de Benedito XVI, há ao menos 5 papas que han apresentado suas renúncias, né? Bento IX, Gregório VI, Celestino V, Gregório XII e Bento XVI. Ou seja, com Bento XVI são 5. E pode ser que Francisco vai ser o 6º Papa a apresentar isso. Vamos ver o que passa. De qualquer maneira,
Eu espero que Francisco se recupere desta enfermidade e pode volver com saúde para seguir adelante, porque eu considero que Francisco hoje é o único líder europeu que vive em Europa, não é europeu, é argentino, é latino-americano, pero é a única liderazgo europeu progressista, efetivamente progressista em la defensa de las poblaciones migrantes, de los pobres, de los vulnerables, enfim, de toda essa gente que é rechaçada por esse sistema. Então, eu tenho muita esperança, porque Francisco é um crítico contundente do capitalismo e um defensor também muito firme da natureza, de los derechos da natureza. Necessitamos de gente como Francisco e eles, em este mundo de globo colonização e ascensão da direita, são cada vez mais raros. Então, aqui termino para poder dialogar mais com vocês. Muchas gracias, Frei Beto. Le cuento que esta noche un grupo de pastores y analistas políticos se unen al fogón por primera vez desde Venezuela, Colombia y Los Ángeles. Enseguida, Ricardo Corso Moreno, que es compañero nuestro en el fogón, va a hacer una pregunta. Él también es pastor. Pero antes había levantado la mano Bruno Lima Roya, que es un gaullo que vive en Río de Janeiro, pero creo que ahora está en Argentina. Adelante, Bruno. Sí, bueno, buenas noches, Frei. Primero, lo inusitado de hablar contigo en castellano, aunque seamos dos brasileños, ¿no? Tengo dos preguntas y usted quédese tranquilo a contestar lo que pueda por los tiempos. Primero, Brasil camina paso a paso, año tras año, a ser un país de por lo menos mitad de la población de fe evangélica o de evangelismo distinto. La pregunta es, ¿cómo se hace política progresista bajo este tipo de liderazgo religioso en las camadas más pobres de nuestra sociedad? Y la otra viene de la lógica que uno se pregunta, ¿por qué hubo un cambio o está habiendo un cambio cada vez mayor entre, por lo menos en Brasil, de lideranças evangélicas que dejan para un segundo plano una postura de la teología de la prosperidad y caminan a un tipo de neocalvinismo buscando controlar las instituciones republicanas? Son dos preguntas complicadas, pero con su sabiduría seguramente nos va a indicar alguna luz, algún camino. Muchas gracias. Bueno, Bruno, graças por tu pergunta. Bruno, o que passou é que o principal fator de mobilização popular em Brasil em los anos 70, 80 e 90 han sido as comunidades eclesiales de base, em la línea de la teología de la liberación. En verdad, las comunidades eclesiales de base son la fuente de la teología de la liberación. Es un equívoco pensar que la teología de la liberación ha surgido de la cabeza de Gustavo Gutiérrez ou de Leonardo Boff. Não. Ela é o resultado de um movimento muito forte de los pobres que ocuparam a igreja, de los pobres que se apropriaram de la Bíblia, sendo uma leitura de la Bíblia desde a óptica de los oprimidos. Então, tudo isso ha sido rechazado por los pontificados conservadores de Juan Pablo II e Benedito XVI. E com isso também, na medida em que muitos liderazgos populares ocuparam funções em governos municipais, estaduais, provinciais e nacionais, porque não se pode olvidar que o partido de Lula, o Partido dos Trabalhadores, governou o Brasil antes desse terceiro mandato de Lula durante 13 anos, e muitos quadros de las bases populares foram incorporados a instâncias de governo. E nós outros progressistas, nós outros de esquerda, abandonamos o trabalho de base. E isto coincide com o momento em que a igreja já não impulsiona as comunidades eclesiais de base. Então, é o setor popular
ha sido progressivamente ocupado, primeiro, por o evangelismo conservador. Devo dizer e subrayar que em Brasil há muitas igrejas evangélicas progressistas, em la linha de la teologia de la liberação. Não se pode pensar que todas são conservadoras, não é verdade. Então, o setor popular ha sido ocupado por o evangelismo fundamentalista, depois por el narcotráfico e, por fim, por las maras, las milícias. Milícias aqui são os militares que atuam fora da lei em grupos que disputam, que fazem competência com o narcotráfico para o controle da criminalidade de grandes proporções. Então, hemos perdido muito terreno com isso. Hoje vivimos uma situação muito tensa em Brasil, de saber, por exemplo, se vamos lograr a ser o sucessor de Lula, ou se o sucessor de Lula vai ser um candidato de direita. Não sabemos, pero sabemos que há um movimento forte da direita, sobretudo porque agora houve cambios significativos com as plataformas digitais e essas plataformas são manejadas por la direita e têm demasiado poder, demasiado poder. Nós outros de esquerda, nós outros progressistas, todavia não sabemos trabalhar com as redes digitais. Somos muito amadores. E eles têm a vantagem de controlar os algoritmos, os robôs e tudo isso. Então, é uma guerra muito desproporcional que não sabemos em que vai resultar. De qualquer maneira, estamos trabalhando nisso. Segundo, a teologia da prosperidade sigue muito intensa entre o fundamentalismo tanto evangélico quanto católico. E agora eles querem mais do que isso, não somente valorar a meritocracia, pero querem também ocupar instâncias de governo. Ou seja, eles se han dado conta de que não basta solamente apresentar a possibilidade de cada um viver sua bendição de Deus como consideram a riqueza em este mundo. Eles querem controlar o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Então, se atuam fortemente em estes setores para ter um processo progressivo de confessionalização da política. Isso é um retrocesso tremendo, como volver ao período medieval, né, de confessionalização da política. É este o processo que estamos vivendo aqui em este momento. Muchas gracias. Perdón. Gracias, Ricardo, por hacerme ver. Gracias, Frei Beto, muchísimas gracias. Y le doy la palabra justamente a Ricardo Corso Moreno desde Caracas. Saludos, qué honor y qué gusto que estés tomando tu tiempo para compartir. Hay dos cosas que yo experimenté en mi vida y que nunca pensé que iba a ser testigo. Primero, un presidente negro en los Estados Unidos con Obama, y segundo, un papa latinoamericano con Francisco, de quien, aunque no soy católico, estoy agradecido que recientemente acaba de canonizar, dar la orden para nombrar a José Gregorio Hernández como un santo de la Iglesia Católica. Mi pregunta, Frei, el Papa tomó un paso muy avanzado al nombrar por primera vez una mujer como la presidenta para gobernar el Vaticano. Me refiero a la hermana Rafaela Petrini, y se esperaba que iba a rezar el rosario el domingo pasado, y sin embargo un cardenal que está subordinado a ella lo hizo, ¿no? Siempre se espera que los jefes de los departamentos del Vaticano dirijan el rosario. Mi pregunta es, ¿qué piensa que va a ser el rol de la mujer en la Iglesia Católica? ¿Hasta dónde va a poder avanzar el Papa Francisco en cuanto a eso?
Yo esperaba que iba a haber una mujer presidenta en los Estados Unidos y ahora tenemos a Trump. Espero que algún día en Venezuela haya una mujer presidenta también y en otros países de América Latina. Por supuesto que sea progresista, que sea inclusiva y que sea compatible con la teología de la liberación y los movimientos progresistas de América Latina. Mi Sim, preocupación es por el Ricardo, rol de la mujer. graças. Aqui em Brasil, tivemos Dilma Rousseff, não? Como Sí. presidente, Y ahora elegida México. 2 vezes, e depois sofreu um golpe e teve que sair. Ha sido salida, né? Não saiu. Bem, Ricardo, eu devo dizer o seguinte, que é muito forte na igreja a misoginia, muito forte, todavia muito forte. Aí que o Papa Francisco hace de todo para cambiar essas estruturas em la igreja. Você observa, por exemplo, a quantidade de sínodos que o Papa convoca para ver se pode avançar. Pero os obispos e cardenales atuais, como eu ha dicho, eles han sido formados em los períodos de Juan Pablo II e Benedito XVI. Então, a maioria são de centro a conservadores, não são de centro a progressistas. São gente que tem, em um momento de conflito, sempre decidem por la derecha, não vão por la esquerda. Então, Francisco tem muita dificuldade de cambiar essas estruturas. É terrível, porque pouca gente sabe que o Papa é Papa de 24 modalidades de catolicismo em um mundo. 24. Uma é a modalidade romana, a única que adota o celibato obrigatório para os sacerdotes. A única. As outras 23 ramas do catolicismo, que são todas orientais, não exigem do sacerdote o celibato. Algumas exigem do obispo, sim. Para ser obispo, tem que ser celibatário. Então, romper isso não é fácil. Mas o problema da mulher é uma luta muito mais difícil, porque há que cambiar os fundamentos teológicos da igreja. Primeiro, é o tabu de que Jesus já não considerava a mulher um ser completo para ser apóstolo. Isso é um equívoco. Se nós outros abrimos o primeiro capítulo, o primeiro versículo do Evangelho de Lucas, aí estão os nomes das mulheres do grupo de Jesus. Jesus não tinha nenhum problema com homens casados para ser seus ministros. A prova é que, no primeiro capítulo de Marcos, ele encontra Pedro casado, tanto que foi a viver em Cafarnaum, na casa de Pedro, e curou a suegra de Pedro. Se Pedro tinha suegra, é porque tinha mulher. E mais, isso de Pedro, o primeiro Papa, isso de Pedro, o primeiro jefe do colégio apostólico. Então, não há de parte de Jesus nenhum prejuízo à mulher. Muita gente, e por que Jesus não se casou? Jesus não se casou por a mesma razão que Che Guevara, na selva de Bolívia, não se enamorou de uma mulher. Porque haviam assassinado a seu primo Juan Batista e ele sabia que também ele não ia durar muito. Tinha pouco tempo para levar adelante sua missão. E, efetivamente, sua missão durou 3 anos e também ha sido assassinado por 2 poderes políticos, o poder judaico e o poder romano. Por isso, sempre subraio que nós outros cristianos somos todos discípulos de um prisioneiro político, porque Jesus não ha sido morto de hepatite na cama, nem de desastre de camelo em uma esquina de Jerusalém. Ha sido preso, torturado, levado a juízo bajo 2 poderes políticos e condenado à pena de morte pelos romanos que a cruz. Então, creio que há que lutar. As mulheres e nós outros, junto com elas, temos que lutar muito para cambiar os fundamentos teológicos que aí Aristóteles, via Santo Tomás de Aquino, teve muito peso
ao dizer que a mulher não é um ser completo como são os homens. A famosa pergunta de los seminaristas: se um escravo se libera, ele pode ser sacerdote? Sim, é a resposta. Ele pode ser porque é um homem é um ser humano completo, pero a mulher jamais, porque é um ser humano incompleto. E todavia, este absurdo, esta ignomínia, sigue na teologia católica. Temos que cambiar esses fundamentos, mas isso é uma luta que nós outros homens e mulheres devemos fazer juntos para fazer avançar a igreja, porque não tem nenhum sentido esse prejuízo e sobretudo porque esse prejuízo não tem absolutamente nenhum fundamento na tradição bíblica, né? Quantas mulheres han dado nomes a livros em o Antigo Testamento e quantas mulheres han participado em o grupo de Jesus? O primeiro testigo da ressurreição é uma mulher, não é um homem. Ha sido Maria Madalena. Então, há um protagonismo muito forte das mulheres em los quatro evangelhos e há que subrayar esse aspecto. Frei Beto, bueno, les cuento que ahora vamos a pasar a la última pregunta, porque Frei Beto tiene tiempo limitado y porque tenemos un segmento cultural que en vísperas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora va a estar en manos de dos grandísimas mujeres. Y para la última pregunta le doy también el lugar a una mujer, Margarita Flores, por favor, adelante. Margarita, el micrófono, Ay, por favor. perdón, déjame ver. Parece que ya. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad. Y yo creo que siguiendo este tema que estamos ahorita visitando, ¿no? Con mi hermano Ricardo, que lo trajo acerca de nuestra participación, pues que cómo la vemos, ¿no? Y yo ahorita tomando también los estudios dentro en Fuller, como el doctorado en ministerio o sea, concentrada en el ministerio dentro de nuestra iglesia, soy católica, algo que junto con mis compañeros en Fuller, yo creo que algo que yo he observado en relación con nosotras las mujeres, es algo que me preocupa mucho y es esta falta quizás de a veces muchas de nuestras mujeres evangélicas y muchas de nuestras mujeres en ministerios locales. Hay un gran temor por simplemente a veces hablar simplemente del llamado, ese llamado que sentimos que Dios nos ha dado, ¿no? A través de este llamado al ministerio, a exponer, ¿no? Esas reflexiones bíblicas que a veces no están muy claras en el lenguaje de nuestros pastores y de nuestros a veces presentadores. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo podemos ir animando a nuestras mujeres locales a ir como no sé, yo creo que a veces preguntar o lanzar esas preguntas de nuestra posición frente a ese llamado que Jesús nos ha dado, que Dios nos ha dado? He visto mujeres pastoras que tienen grandes presentaciones, pero también está ese temor de no, como que no remover el agua mucho, como que no hacer muchos cuestionamientos. Y ya algo que veo es que también nuestras mujeres venimos siendo muy liberales al principio y de repente poco a poco nos vamos yendo a la parte conservadora. Quizás por miedo, quizás por precaución y quizás por experiencia que sabemos que si hablamos mucho nos asilencian muy rápido. Sim, Margarida. A luta feminista, que é uma luta também de los hombres, de todos nós outros, há que cada vez mais reforçar essa luta, porque metade da humanidade são mulheres e a outra metade são hijos de mulheres. Então, nós outros cada vez mais temos que combater toda forma de discriminação
de violência às mulheres, de prejuízos, de misoginia, tudo isso. Temos que cada vez mais denunciar e combater. Agora, o mais importante é empoderar as mulheres. E, em o caso de nós outros, em nossos trabalhos pastorales, empoderar as mulheres é ajudá-las a ler a Bíblia por la ótica feminista. Ler a Bíblia como um livro que descreve a luta e a conquista de muitíssimas mulheres. Sabe, magnífica, o hino de Maria, em no Evangelho de Lucas, é uma carta de princípio altamente subversiva. Aqui em Brasil, durante a ditadura militar, um cura ha sido encontrado em sua habitação, ha sido encontrado uma cópia de O Magnífica e levaram ele ao juízo militar por haver escrito este poema subversivo. E os militares não sabiam de meter a cara quando o advogado de defesa disse que não era autoria do cura, era autoria do Evangelho. Havia sido sacado do Evangelho de Lucas e ha sido um cântico de Maria, Madre de Jesus. Ou seja, o que temos que fazer, Margarita, juntos, mulheres e homens, é empoderar cada vez mais as mulheres, empoderar cada vez mais os homossexuais, empoderar cada vez mais toda a gente que está sendo discriminada, sofrendo prejuízos, gente que está sendo excluído, a gente vulnerável. Eu creio que isso é nossa tarefa, como hizo Jesus, exatamente em la linha do que Jesus hizo em los 3 anos de sua militância, de sua atividade revolucionária. O Jesus quis empoderar cada vez mais o povo pobre, o povo de pescadores, de agricultores, de desempregados, desocupados, e levado à vida, né? Como ele mesmo ha dito, eu ha venido para que todos tenham vida e vida em plenitude. E nós temos que cada vez mais subrayar que Jesus não ha venido a nós outros para fundar uma igreja, também não ha venido para fundar uma religião, ha venido para implementar um novo projeto político que ele chamava de Reino de Deus, em contraposição ao reino de César, dentro do qual ele ha vivido. Então, para contrapor-se ao reino de César, ele anunciou e tentou implementar com sua militância o reino de Deus, baseado em 2 pernas. Em las relações personales, o amor; em las relações sociales, compartir os bens da terra e os frutos do trabalho humano. É isso que nós outros temos que centrar e focar em nossas atividades pastorales, em nossa militância cristiana. Eu creio que o mais importante em esse momento que queremos renovar as instâncias religiosas, mas, sobretudo, renovar a sociedade, né? O mais importante nesse momento é nossa luta para evitar que o mundo cada vez mais vá caminhando para a direita e cada vez mais vai ser um mundo dominado por um sistema digital, virtual, com capacidade para transformar todos nós outros em servos, como em o período medieval, né? Tanto que muitos dizem que a hora não é a pós-modernidade, o que estamos chegando é o neofeudalismo, porque os dueños das big techs são os novos senhores e nós outros somos os servos. Então temos que cada vez mais abrir os olhos da gente e lutar para cambiar essa estrutura.
Era Frei isso que Beto, eu queria dizer. en estos últimos minutitos, si nos permite una última Sim, pregunta, le doy sim, la diga. palabra a Néstor Fantini, que es uno de los Diga, Nexton. es uno de los fundadores de este fogón. Adelante, Néstor. Sí, muchas gracias, Fray Beto, por extender su presencia aquí. En realidad es una pregunta que hace que Carlos Clachim en estos momentos está manejando, bueno, está no está manejando, pero estaba manejando cuando escribió la pregunta, está en Portugal y la introducción es muy larga, así que no la voy a leer, o sea, habla del escepticismo de muchos en la izquierda, en el campo popular, y habla también, o sea, como usted mencionó, Frei Beto, sobre el avance de la derecha en el mundo en este momento, que estamos en un momento, dice, bisagra en lo que hace a la historia. Y después específicamente llega a su pregunta que dice, y que creo que en gran medida ya la contestó, pero quiero ver si usted quiere agregar algo más, ¿no es cierto? Dice, olvidemos las palabras derecha e izquierda. ¿Qué es posible hacer para prestigiar nuevamente, salvar y defender los ideales humanistas y del bien común contra la argumentación que defiende el bien individual? Sim, eu, de certo modo, estou de acordo com esta afirmação, pero eu penso que é muito difícil olvidar essa definição de esquerda e direita, e eu estou de acordo com Norberto Bobbio, que dizia que são de esquerda todos aqueles que são indignados delante da desigualdade social, e são de direita todos aqueles que pensam que a desigualdade social é uma coisa natural, suportável. Então, eu estou totalmente de acordo com isso. E para mim não há que entrar em essa discussão de como as coisas devem lhe amar, né? Se a sociedade futura deve lhe amar socialista, comunista, paraísta, não sei, não me importa o nome. Importa que na sociedade futura todos tenham direitos a uma vida digna, uma vida material e uma vida espiritual. É isso que nós outros todos temos que buscar, não importa os nomes, né? Às vezes, muitas vezes, nos perdemos em essas coisas semânticas e nos olvidamos de que o mais importante é volver ao trabalho de base, organização popular, sacar Paulo Freire de nossas prateleiras, de nossas bibliotecas e meter na prática social, ou seja, fazer educação política do povo, porque em nossas sociedades todos sofrimos uma deseducação política 24 horas ao dia, né? Basta ligar, conectar-se com a rádio, com a prensa, com a televisão, com as redes digitais e sofremos essa deseducação política. Então, nós outros temos que nos contrapor a isso. E isso tem que ser de uma forma organizada e com estratégia, com prioridades, com objetivos definidos e, sobretudo, resgatar a utopia, porque hoje o que mais me impressiona na juventude é a falta de utopia, né? A utopia é fundamental em todos nós outros, porque é um horizonte, como dizia Galeano, né, que não vamos alcançar jamais, pero que nos sirve de norte. E é muito importante. Eu estou convencido, Nestor, que quanto mais utopia, menos drogados, e quanto menos utopia, mais drogados. O que o ser humano não suporta é viver sem sonhos. E se os sonhos não são em la linha de cambiar a sociedade, um mundo novo, vão a ser sonhos químicos. O que não suporta um ser humano é viver sem sonhos. Então, se é hora de nós outros, da esquerda, progressista, não importa como lhe amemos, todos nós outros que queremos cambiar essa sociedade capitalista, genocida, ontologicamente nociva, não há salvação, não creio em humanização do capitalismo, como estou completamente de acordo com o Papa Francisco, que acha uma crítica muito por dentro do capitalismo, dizendo que não há solução por aí, sem em nenhum momento falar desta palavra capitalismo, porque o Francisco é muito hábil
em suas encíclicas, seus pronunciamentos e documentos, era muito claro sua búsqueda por novo projeto de sociedade, uma nova economia de Francisco e Clara. Ele utiliza essas expressões para dizer o quê? Que temos que superar o sistema capitalista. Mientras a humanidade vive em o capitalismo, em esse processo que não tem nada de globalização, é globocolonização, a imposição ao planeta de modelo nefasto de sociedade, modelo consumista, modelo imperialista, modelo segregacionista, sabe? E isso todos nós outros temos que cada vez mais lutar. Sabemos, Néstor, que tu e eu não vamos participar da cosecha, pero temos que estar dispostos para morrer como semilla. Isso é que é fundamental para que as outras gerações venham a participar da cosecha. Gente, hermanos, hermanas, sobretudo a Mariano, muitíssimas graças por essa invitação. Eu vou aqui dia para falar mais com vocês e ha sido momento muito agradável, muito fraterno e graças por esta invitação e por esta oportunidade a vocês. Frei Que Beto, Deus gracias. bendiga e vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Sí, siempre decís eso. Muy bien. Gracias a vos, gracias a ti, primero por tu vida, por tu ejemplo, por tu militancia, por tus libros, más de 50 libros. Le volvemos a decir a la gente que está aquí que entren a fraibeto.org, la librería virtual. Y gracias por habernos devuelto la utopía y los sueños en este rato, en esta hora que estuvimos compartiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, Beto. un lujo que nos hemos dado en este fogón y como decíamos recién, en víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, recordar siempre por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora que pasó justamente en Estados Unidos, pero tenemos dos mujeres grandiosas para el segmento cultural, Adriana Briff, que